Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula, eu estarei corrigindo com vocês a atividade sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ir para a primeira questão. Na questão de número 1, nós temos aí: um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H desse ponto. Considere o seno, cosseno e tangente de 20 graus, esses valores que estão aí, ó, 0,34, 0,93 e 0,36. Por que ele deu essas informações? Porque aí nós observamos que tem um ângulo que não é notável, que é o ângulo de 20 graus. E o seno, cosseno e tangente dele valem esses números decimais que se encontram aí. Então, vamos lá analisar essa questão, para a gente resolver isso. Primeiro passo é você identificar essas informações que estão do lado aí, ó. Então, como vocês podem observar, aí nesse triângulozinho, o que acontece? A altura está do lado aí da montanha, como vocês podem ver, certo? Está do lado da montanha. E esse comprimento aí da base, que é de 500 metros, refere-se ao comprimento do triângulo. Então, bem aí nós podemos observar que forma um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo com esse comprimento assim, ó. Ele vem aqui, aí vem esse comprimento e fecha aqui. Bem aqui tem um ângulo de 20 graus. Observe que a criança ela enxerga esse ângulo a uma altura de 1,30 m, certo? E aqui é a altura que eu quero descobrir. Essa distância aqui é a mesma que está lá embaixo da figura, que é de 500 metros, certo? Aí o que nós vamos observar aqui? Bem aqui forma um ângulo de 90 graus. E tiramos primeiro as informações daqui, ó. Vou colocar aqui do lado para vocês observarem como que funciona. Então, o H e o 500 são essas duas informações que eu tenho dos lados desse triângulo. Olhando aqui está o ângulo de 90, o H e o 500 são os catetos desse triângulo. Olhando aqui para o ângulo de 20 graus, certo? O ângulo de 20 graus, o H, ele é o cateto oposto ao ângulo de 20 graus. Então, vamos abreviar aqui CO, cateto oposto. 500 é o cateto adjacente, que é o que está do lado do ângulo. Então, eu vou colocar aqui abreviado CA, certo? Aí nós vamos para as razões trigonométricas. Nas razões trigonométricas, nós temos aí a razão do seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós temos o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E nós temos a razão da tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí, como é que você vai saber qual das três razões você vai utilizar? Você vai observar aqui, ó. O que nós temos aqui? Cateto oposto e cateto adjacente. Então, significa que eu vou utilizar aqui, para resolver essa questão, a tangente. Eu vou pegar essa razão trigonométrica para descobrir o valor desconhecido aí dessa questão, certo? Então, vai ficar como? O cálculo vai ficar dessa forma aqui, ó. A tangente de 20 graus, né? Porque eu vou pegar a tangente e a tangente aqui relacionada ao ângulo de 20 graus. É igual cateto oposto, que vale H, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que equivale 500. Coloco 500 aqui. Observe que no enunciado ele te deu o valor do seno, cosseno e tangente. Como nós estamos utilizando a tangente, aqui ele disse que vale 0,36,
que é o valor retirado lá da tabela trigonométrica. Então, aqui eu vou colocar 0,36, que é igual a H sobre 500. Chegou aqui, o que faz? Coloca um 1 aqui no denominador para você enxergar a regra de 3 aí, ó. H vezes 1, que é igual a 500 vezes 0,36. Então, vamos multiplicar. H vezes 1 é H, que é igual a 500 vezes 0,36. H vai ser questão de número 2. Na questão 2, nós temos aí uma rampa plana de 36 metros de comprimento, faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente D. Então, como aqui não tem a figura, o que nós podemos fazer? Desenhar a figurinha, né? Desenhar a figura aqui, ó. Se ele fala que é uma rampa de 36 metros de comprimento, então aqui está a rampa, ó. E essa rampa terá 36 metros, certo? Continuando a interpretação, ele disse que ela faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Faz um ângulo de 30 graus, então, ou seja, esse ângulo está aqui, ó. 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira, né? A pessoa está aqui, subiu a rampa inteira, eleva-se a uma altura de quantos metros, né? Aí, então, ele quer saber essa altura aqui, ó. Eu vou chamar de X. Agora, vamos fazer o quê? Tirar as informações desse problema. Observe que aqui, quando eu falo altura, ela é em linha reta, formando um ângulo de 90 graus. Olhando para esse ângulo de 30, aqui nós temos o cateto oposto. Então, X, ele é o cateto oposto. 36 é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Hipotenusa é igual a 36. Vou colocar o contrário para ficar igual aqui. Então, 36 é igual a hipotenusa, certo? Tá, continuando aqui, nós vamos agora identificar qual é a razão que nós vamos utilizar para descobrir o valor de X. Nós temos aqui cateto oposto e hipotenusa. Qual deles tem cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, eu vou pegar aqui o seno e já vou montar, ó. O seno, coloco o ângulo na frente, né? Eu quero aqui o seno de 30 graus, que é igual cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto, que é X, sobre a hipotenusa, que é 36. O seno de 30 graus, gente, ele encontra-se na tabelinha dos ângulos notáveis, certo? Que eu vou colocar bem aqui do lado para vocês observarem como funciona a tabelinha dos ângulos notáveis, ó. Você vai pegar aqui o seno, cosseno, tangente. Aí vai fazer assim, assim, assim. E os três ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. 30, 45 e 60 graus. E vamos preencher essa tabelinha aqui, ó. Preenchendo a tabela, vai ficar o seno 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. 1/2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2. Raiz de 3 sobre 2, 1, raiz de 3. Então, essa aqui é a tabelinha dos ângulos notáveis, certo? Agora, nós vamos fazer o quê? Resolver essa questão aqui, ó. Vamos olhar para a tabela e ver quanto vale o seno de 30 graus. O seno de 30 graus, ele vale 1/2. Então, aqui você vai colocar 1/2, que é igual a X sobre
36. Agora faz a regra de 3, ó. 36 vezes 1 e 2 vezes x. 36 vezes 1 é 36, 2 vezes x, 2x, que é igual a 36. X igual a 36 dividido por 2, x que vai ser igual a 18 metros, certo? Esse é o resultado final, ou seja, quando essa pessoa chegar nesse ponto aqui, ele vai estar a uma altura vertical de 18 metros, certo? Esse aí é o resultado final que corresponde à letra E dessa questão, certo? Vamos agora para a questão de número 3. Uma pipa é presa a um fio esticado de forma que um ângulo de 45 graus com o solo, que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é de 80 metros, como vocês podem ver na figura aí, ó. 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Então, nós temos aí uma altura, né, que ele quer determinar. Essa altura ele chamou de X. O fio, ele tem um comprimento de 80 metros. Estou desenhando aqui, fazendo esqueminha aqui do desenho do probleminha. 80 metros. E o comprimento aqui na base, certo? Ele não tem. Ele só tem essas duas informações. Aqui tem um ângulo de 45 graus, né? Está sob um ângulo de 45 graus aqui. E vamos para os nossos dados para poder jogar no resultado aí e descobrir. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Primeiro, nós vamos tirar as informações. O X, ele é o cateto oposto desse ângulo. Ó, cateto oposto. O 80, ele é a hipotenusa. Então, aqui, eu tenho que o 80, ele é a hipotenusa. Eu vou olhar para as minhas razões trigonométricas e vou observar qual deles tem cateto oposto e hipotenusa. Nós observamos aqui que é o seno. Então, eu vou pegar o seno de 45 graus, que é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 80. Olhando lá na tabela trigonométrica, nós observamos o seguinte, que o seno de 45 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2. Então, nós colocamos aqui raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 80. Chegando aqui, faz a multiplicação cruzada, ó, regra de 3, certo? X vezes 2, 2x, que é igual. 2 vezes, raiz de 2 vezes 80, fica 80 raiz quadrada de 2. X, que é igual 80 raiz quadrada de 2 dividido por 2. X, que é igual 40 raiz quadrada de 2. Se você quer encontrar o resultado final, né, o que você tem que fazer aqui para dar continuidade? Raiz quadrada de 2 é de aproximadamente 1,4. É só você pegar aqui x, que é igual a 40 vezes 1,4, que vai dar aproximadamente aí 56 metros. Certo? Isso aí vai depender se, por exemplo, se você vai resolver uma questão que tem alternativas, e lá nas alternativas está em raiz, chegou aqui e parou. Está em valor numérico, sem raiz, continue da forma como eu fiz aqui, certo? Vamos agora para a questão de número 3. Na questão 3 não, questão de número 4. Qual é a largura do rio representado pela figura abaixo? Então, nós temos aí que o rio, ele tem uma largura A. Esse comprimento aí na margem do rio equivale a 50 metros e ele forma um ângulo de 53 graus. Eu vou colocar a
a representação desse desenho aqui no quadro, certo? Eu irei colocar aqui. Nós temos aqui essa altura, comprimento aqui. E ele falou o seguinte, ele quer saber o valor de A. Bem aqui nesse local, tem um ângulo de 53 graus. O comprimento na margem até chegar nesse ponto é de 50 metros. E aí ele quer saber qual a largura do rio que corresponde a esse comprimento aqui, ó. Tiramos as informações. O A e 50. Observando esse ângulo, nós descobrimos o seguinte, que A e 50 são os catetos desse triângulo retângulo. E A é o cateto oposto do ângulo de 53 graus. Cateto oposto. E 50 é o cateto adjacente. Então, observando as nossas relações métricas, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, observando essas três razões aqui, nós temos oposto e adjacente. Então, eu vou utilizar o quê? A tangente. Então, eu vou pegar aqui. Tangente de 53 graus, que é igual cateto oposto, que é A, sobre 50. A tangente de 53 graus, aqui na questão, ele diz que vale 1,32. Então, de acordo com a tabela trigonométrica, 1,32, que é igual a A sobre 50. Coloco 1 aqui para ajudar o seu desenvolvimento, né? Regrinha de 3. A vezes 1 é A. 50, que é igual a 50 vezes 1,32. Então, 50 vezes 1,32 vai dar 66 metros. Esse aqui é a largura do rio, certo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Na questão 5 diz o seguinte: ao topo da encosta, o ângulo de elevação do pé de uma árvore e ao topo de uma encosta é de 60 graus, como nós podemos observar na figura aí. Sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore? Então, esse cabo de aço aí, certo? Que ele quer saber quantos metros deve ligar esse cabo de aço da base até chegar no topo dessa encosta aí, certo? Então, vamos reproduzir esse esqueminha desse triângulo retângulo aqui no quadro, né? Então, ele vai ficar dessa forma assim, né? Mais ou menos assim. Ele quer saber o comprimento desse cabo, formando aqui um ângulo de 60 graus, sendo que esse ângulo está distante da encosta 50 metros. Então, aqui tem um ângulo de 90. O X, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E 50, ele é o cateto adjacente, ó, do lado do ângulo. Então, 50 é igual ao cateto adjacente. Olhando aqui as três razões trigonométricas, nós observamos que quem tem cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, eu vou pegar a razão do cosseno para descobrir o valor de x, do comprimento desse cabo de aço aí. Então, como é que eu vou montar? Eu coloco assim, ó, cosseno de 60 graus, que é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar 50 sobre H. Olhando a nossa tabelinha trigonométrica aqui, ó, que está aqui do lado, quanto vale o cosseno de 60? Cosseno de 30, 45, 60. Ele vale 1/2.
Então, eu pego e coloco um meio aqui, ó. Um meio, que é igual a 50 sobre H. Fazendo a regra de 3, H vezes 1 é H. E 50 vezes 2 vai dar 100. Ou seja, H não, é X, né? Mas tanto faz, gente. Um valor desconhecido, ele pode ser chamado de qualquer letrinha, tá bom? Então, aqui, como é X, vou mudar aqui para colocar X. Ou seja, o comprimento desse cabo de aço aqui, ele terá 100 metros para atingir até o topo da encosta, certo? Então, agora nós vamos para a próxima questão. Na próxima questão, a questão de número 6. Então, vamos lá. Um avião levanta voo em B, né, no ângulo B aqui, e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus, com a horizontal. A que altura está e qual distância percorrida quando alcançar a vertical que passa por um prédio A situado a 2 quilômetros do ponto de partida? Ou seja, esse ponto A aqui está a 2 quilômetros do ponto de partida. Quando esse avião decolar daqui e passar por este local, ele vai estar a quantos metros de altura? Né? Então, vamos lá, porque nós vamos fazer 2 cálculos nessa questão. Uma para descobrir o valor de Y e a outra para descobrir o valor de X. Certo? Quantos metros em linha reta ele vai andar até chegar aqui. E quando ele chegar aqui, quantos metros de altura ele vai estar do chão. Então, vamos lá para o nosso cálculo. Vou apagar aqui da questão anterior. Vamos aí descobrir esses valores, certo? Então, olha, observando aí, vou fazer aqui, reproduzir esse esqueminha aqui. Então, aqui é o trajeto do avião, certo? Ele decola sob um ângulo de 15 graus, né? 15 graus. Aqui, ele quer saber qual é essa distância e em que altura ele vai estar do chão quando chegar naquela casinha lá, que também forma um ângulo de 90 graus. E essa casinha aqui vai estar distante 2.000 metros de onde ele foi decolado. Então, aqui, vamos tirar a primeira informação. Na primeira informação, eu tenho que Y ele é igual à hipotenusa desse triângulo retângulo, ó, hipotenusa, lado maior. E essa parte aqui, no plano horizontal, equivale ao cateto adjacente. Ou seja, 2.000, ele é igual ao cateto adjacente. Tirando a outra, vamos fazer uma parte por vez. Vamos descobrir Y, depois eu apago e vamos descobrir o X. Então, hipotenusa e cateto adjacente, qual dessas 3 razões aqui nós utilizamos? A razão do cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Então, ele falou aí no enunciado para considerar o cosseno de 15 graus igual a 0,97. Então, você vai montar assim, ó. O cosseno de 15 graus é igual a 2.000, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é Y. O cosseno de 15 graus é 0,97, de acordo com o enunciado, que é igual a 2.000 dividido por Y. Fazendo a regrinha de 3, nós temos aqui denominador 1, multiplicação cruzada, 0,97 vezes Y, 0,97Y. 1 vezes 2.000, 2.000. Y, que é igual a 2.000, dividido por 0,97. Dividindo 2.000 por 0,97 dá aproximadamente 2.062 metros,
certo? Ou seja, quando ele chegar nesse ponto, ele vai ter percorrido aproximadamente 2.062 metros nesse percurso aqui. Agora, eu vou apagar aqui, porque nós vamos descobrir quando ele chegou aqui, a que altura ele estava do chão, certo? Então, vamos lá. Aqui, nós temos a informação x e 2.000, certo? X e 2.000. X é o cateto oposto, né? Cateto oposto desse ângulo aqui, ó, de 15 graus. Então, é o cateto oposto. E 2.000 é o cateto adjacente. Qual dessas três razões nós temos cateto oposto e adjacente? É a tangente. Então, eu vou utilizar essa razão aqui para descobrir o valor de x. Então, eu vou pegar assim, monta dessa forma. Tangente de 15 graus é igual x, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é 2.000. 2.000. Aí, tangente de 15 graus, ele falou aí no enunciado quanto que vale. É 0,27. Esses dados que eles dão no enunciado, pessoal, é tirado da tabela trigonométrica, aquela tabelona grandona, certo? Em que envolve todos os ângulos de 0 a 90 graus. Então, aqui, ó, a tangente de 15 graus, 0,27. Então, coloca 0,27, que é igual a x sobre 2.000. Coloco 1 no denominador aqui para fazer a regrinha de 3, né? Multiplicação cruzada. X vezes 1 é x, que é igual a 0,27 vezes 2.000. X, que é igual a 0,27 vezes 2.000 vai dar um total de 540 metros. Ou seja, quando o avião decolar, ele vai percorrer linha reta aproximadamente 2.062 metros e estará a 540 metros do chão, ou seja, de altura. Beleza, pessoal? Então, pessoal, com isso, eu concluo a correção dessa atividade. Eu espero que todos tenham entendido. Até a próxima.